pé comigo e abrem a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Os versículos 39 a 42 dizem assim. Veja se você está aí comigo. Eu estou com o Evangelho de João, capítulo 4. O nosso texto é versículos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse é o nosso texto. Vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado por mais este encontro do teu povo, a ti e a ti somente, o culto, as honras, o louvor. Que tu sejas o centro do nosso culto, como tu és da nossa vida. Culto que ora oferecemos a ti com a Escritura Sagrada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Meus irmãos, eu me sinto privilegiado em estar aqui com vocês no tempo em que a nossa sociedade feminina celebra a Deus por 100 anos de trabalhos ininterruptos desde a sua fundação, a sua organização primeva, em 2 de setembro de 1921. Quem esteve aqui com os meus irmãos quando esta igreja celebrou por seus 100 anos foi o pastor Marcos. Pastor Marcos esteve aqui nos 100 anos de luz. Hoje nós estamos com novos 100 anos de luz, desta vez, os 100 anos de luz da nossa sociedade feminina, de modo que a responsabilidade em falar em uma ocasião tão importante para todos nós é também imensa. A propósito da data, eu peço licença aos meus irmãos para hoje, excepcionalmente, não expor um texto específico, como temos feito ao longo dos anos. Em geral, respeitando uma sequência de capítulos ao longo de todo um livro ou de parte dele. Hoje, repito, excepcionalmente, eu pretendo expor um tema que guarda relação com a nossa data. Eu quero ver com vocês o tema do lugar da mulher no conteúdo e na forma de ensino de Jesus, como também sua praxis geral na lida com a mulher no dia a dia. É com isso que desejo me ocupar e ocupá-los. Sendo mais específico, eu pretendo responder aos meus irmãos a seguinte pergunta. Prestem atenção nisso. Se o ensino de Jesus quanto ao conteúdo e à forma e a sua maneira de lidar no cotidiano com as mulheres tivessem sido aceitos como normativos pelo mundo inteiro, a minha pergunta é:
como as mulheres teriam sido vistas e tratadas em sociedade nos últimos 2000 anos. Eu vou repetir a pergunta, porque a gente só acerta na resposta quando entende a pergunta. Se o ensino de Jesus, e eu digo o conteúdo e a forma desse ensino, como também a sua atitude geral na lida com as mulheres tivessem sido aceitos como normativos pelo mundo inteiro. A pergunta é: como as mulheres teriam sido vistas e tratadas em sociedade nos últimos 2000 anos? É o que nós desejamos expor. Então, eu peço aos meus irmãos que me deem um pouco de atenção aqui. Quando nós nos voltamos ao Antigo Testamento, nós percebemos que há leis que impõem certas restrições às mulheres. Conforme Números 27, versículo 8, as mulheres só poderiam herdar se não houvesse filhos do sexo masculino na família. Conforme Números capítulo 30, versículos 9 a 12, os votos ou juramentos a Deus de uma mulher casada poderiam ser anulados pelo marido. Segundo Deuteronômio 22, a partir do versículo 13, pasmem, as provas da virgindade deveriam ser guardadas pelos pais da noiva para evitar futuras acusações difamatórias com repercussões seríssimas, coisa naturalmente inaplicável aos homens. Então, eu estou aqui a reconhecer que sim, existem no Antigo Testamento leis restritivas, mas a despeito de leis desse tipo, próprias do estado de queda e antes do cumprimento da promessa do Messias, o cenário geral do Antigo Testamento com relação às mulheres, eu diria para os meus irmãos, é bastante positivo. No relato da criação, por exemplo, a mulher não é um produto secundário e tudo só resta conformado ao propósito último do Criador quando a mulher é criada. Moisés disse em Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Além disso, mulheres surgem na história da redenção, ali no Antigo Testamento, em posição de liderança, como no caso da juíza Débora, mencionada no livro de Juízes, capítulo 4. Outras aparecem como profetisas, como no caso de Hulda, uma profetisa que foi consultada pelo rei Josias. Isso está em 2 de Reis, capítulo 22. As mulheres laboram também no contexto familiar como influenciadoras e tomando decisões definidoras do destino da casa, às vezes para o bem, como no caso de Joquebede, aquela mulher que tomou a iniciativa, não é, de providenciar o salvamento de Moisés. Às vezes de forma questionável, como as iniciativas de Sara para ter um filho por meio de Agar, ou de Rebeca para projetar Jacó como herdeiro da bênção. Então não se vê aqui, percebamos isto, mulheres oprimidas, humilhadas, amordaçadas. Tudo isso sem contar com aquela mulher virtuosa de Provérbios 31. E ainda não esquecendo que nós estamos a avaliar leis de 3.500 anos atrás, enquanto no século passado, quando a nossa sociedade feminina já estava em pleno funcionamento, as mulheres brasileiras não podiam votar. E mais,
pelo Código Civil vigente à época, elas eram consideradas relativamente incapazes. Elas não poderiam, por exemplo, ir a juízo sem a anuência do marido. Tudo isso há menos de 100 anos. Quero saber se vocês me entenderam. O cenário do Antigo Testamento. Leis restritivas, sim, existem. Por outro lado, o cenário, tentei mostrar para vocês, positivo, é positivo. Ocorre que é possível que esse cenário antigo testamentário, relativamente positivo, tenha declinado no que diz respeito à posição geral da mulher e o modo como passou a ser vista na sociedade. Isso se deve, em boa medida, à influência da classe intelectual jerusalemita da época, representada pelas variadas escolas rabínicas. Para muitos rabis dos dias de Jesus, era escandaloso o simples ato de um homem conversar com uma mulher em público. O que para alguns era inclusive justo motivo para divórcio imediato. Nas sinagogas, as mulheres se sentavam ao fundo e não podiam ter nenhum tipo de atuação. Para muitos, a mulher era menos inteligente e, por isso, não deveriam ter acesso à educação. O renomado rabino Hillel defendia que o homem podia se divorciar por qualquer motivo. Por qualquer motivo, eu disse, por mais banal que fosse, e que podia mandar a mulher embora simplesmente quando deixasse de amá-la. As coisas eram simples assim, tudo isso tendo como substrato a ideia de que as mulheres eram meras propriedades do homem. Pois bem, meus irmãos, foi para esse cenário bastante degradante em relação à mulher que Jesus veio. E o que nos importa é saber o teor e a forma do seu ensino, como também suas atitudes em geral, e saber o que tudo isso diz sobre o modo como Jesus via as mulheres. Relembrando os meus irmãos, o que quero saber é o seguinte: se o ensino de Jesus quanto ao conteúdo e à forma e a sua maneira de lidar no cotidiano com as mulheres tivessem sido aceitos como normativos pelo mundo inteiro, a pergunta é: como as mulheres teriam sido vistas e tratadas em sociedade nos últimos 2000 anos? Vocês entenderam qual é a pergunta? Sim ou não? Sim ou não? Muito bem. Em primeiro lugar, tivessem o ensino e as atitudes de Jesus sido respeitados, as mulheres teriam participado do convívio social em plena igualdade com os homens nos últimos 2000 anos. Jesus simplesmente ignorou as convenções sociais construídas à revelia da Escritura. Ele conversava com mulheres conhecidas e desconhecidas, com público ou sem público. Em João capítulo 4, ele quem toma a iniciativa do diálogo com a mulher samaritana. Os meus irmãos se recordam? João capítulo 4, versículo 7, Jesus toma a iniciativa e diz: dá-me de beber. Isso para o espanto dela. No versículo 9, o texto diz que a mulher samaritana, não é? Respondeu: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? E para espanto dos discípulos. Versículo 27 do mesmo capítulo, o texto diz: neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Em Lucas, capítulo 7, há o registro daquele contato de Jesus com uma mulher pecadora que ungiu seus pés em plena reunião
predominantemente masculina na casa do fariseu Simão. Isso está em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Vocês se recordam desse texto? Na ocasião, Simão não desconfiou, digamos, nenhuma tendência imoral da parte de Jesus. O ponto não foi esse. Mas Simão concluiu que Jesus não era profeta, porque se fosse, não teria permitido a participação com tal mulher, com aquela má fama. Em resumo, Jesus recebeu mulheres, entrou em suas casas, não as impediu de tocarem nele, jamais as despediu sem uma palavra de conforto ou sem a cura que dele esperavam, e muito menos as humilhou, muito menos as desrespeitou em sua dignidade e honra. Por isso, a minha conclusão é que tivessem o ensino e as atitudes de Jesus sido respeitados, as mulheres jamais teriam sido alijadas do processo social ou sido consideradas meros objetos do homem na sociedade ou na família. Vocês entenderam? Em segundo lugar, tivessem o ensino e as atitudes de Jesus sido respeitados, as mulheres teriam participado dos processos educacionais em plena igualdade com os homens nos últimos 2000 anos. Digo isso porque é certo que Jesus aceitou mulheres como discípulas. Jesus teve discípulas. Em Mateus 12, a partir do versículo 48 até o versículo 50, a família de Jesus surge em um momento de crise acirrada com os fariseus e pede para falar com ele. Jesus está numa casa, a casa está superlotada. E é nesse momento que Jesus responde o seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E de repente ele estende a mão para os discípulos, dizendo o seguinte: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Eu quero que vocês notem que no contexto cultural do Oriente Médio, um orador que aponta para uma multidão de homens, ele pode dizer assim: aqui estão meu irmão, meu pai, meu tio, meu primo. Mas no contexto cultural do Oriente Médio, ele não pode dizer: aqui estão meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe. O texto diz especificamente que Jesus está apontando para os seus discípulos, aos quais se dirige com os termos masculino e feminino. Isso comunica que os discípulos de Jesus eram homens e mulheres. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38 até o versículo 42, nesse mesmo sentido, nós temos o episódio em que Jesus foi hospedado por Maria e por Marta. Marta ficou indignada porque Maria, sua irmã, pasmem, se fez discípula de Jesus ao sentar aos pés do Senhor e ouvir-lhe os ensinamentos, diz o texto. É claro que sentar-se aos pés significa, sem sombra de dúvida, tornar-se discípulo. É por isso que em Atos nós lemos que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Marta ficou indignada, porque ela considerou que aquela atitude de Maria de se sentar para aprender ao lado de homens era um atrevimento, uma ousadia, uma petulância culturalmente inaceitável. Mas a resposta de Jesus a Marta foi a seguinte: Maria, pois, escolheu o quê? A boa parte. E esta o quê?
não lhe será tirada. Em outras palavras, Jesus disse: eu não permitirei que ninguém que deseje ser meu aluno ou minha aluna seja privado ou privada desse privilégio que é o maior de todos. Mas não só, esses mesmos textos, notem os meus irmãos, comunicam que Jesus admitia não apenas que mulheres aprendessem, mas que se tornassem discípulas, mas também que Jesus reunia salas de aula mistas, nas quais homens e mulheres sentavam lado a lado para aprender. Foi porque Jesus quase sempre falava a grupos mistos que ele se preocupava em salientar figuras de linguagem que incluíam personagens e interesses masculinos e femininos. Ou seja, Jesus queria comunicar seu ensino a homens e a mulheres. No mais das vezes, ao mesmo tempo, por isso a seleção cuidadosa quanto à escolha dos elementos que compunham as mensagens de Jesus. Kenneth Bailey, um autor de 2 livros incríveis, pelo menos 2. Ele tem uma experiência de quase 40 anos no Oriente Médio, conhece muito bem a cultura, e a sua leitura do Novo Testamento e da Bíblia como um todo se dá a partir desse seu conhecimento cultural, desta vivência que ele teve, né? Em um dos seus livros, ele identificou 27 casos de aparelhamento de homens e mulheres, só no Evangelho de Lucas. Eu vou citar somente 3 desses exemplos, para que vocês percebam que Jesus era cuidadoso em escolher as metáforas, querendo comunicar-se com um auditório misto, composto de homens e mulheres ao mesmo tempo. Só 3 exemplos. No primeiro sermão de Jesus em Nazaré, Jesus explicou a incredulidade dos judeus e prenunciou a entrada dos gentios com 2 histórias do Antigo Testamento. Eu não sei se vocês se recordam. Em Lucas capítulo 4, versículo 26, Jesus pensa para a ocasião a viúva de Sarepta. E na sequência, no versículo 27, ele então coloca, relembrando para o seu auditório, a história do Ciro Naamã. Em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 33, Jesus explica que o momento em que os discípulos estão com ele não é adequado para a tristeza, da qual a prática do jejum era a expressão máxima da época. E para isso Jesus conta 2 parábolas. Ele diz que ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha. E com isso ele menciona uma figura a partir de uma tarefa tipicamente feminina à época. E depois ele continua dizendo que ninguém põe vinho novo em odres velhos, para mencionar uma tarefa tipicamente masculina à época. Jesus conta em Lucas 2 parábolas para estimular-nos a oração, a prática da oração. A primeira está em Lucas capítulo 11, onde ele conta a parábola do amigo inconveniente. A segunda está em Lucas capítulo 18, onde Jesus conta a parábola da mulher que insiste com um juiz indiferente. E aí, ele vai contando as tantas vezes em que mensagens de interesse e da vida e do cotidiano de homens e mulheres são contadas lado a lado, porque Jesus tem uma intenção: comunicar-se com homens e com mulheres. Em resumo, Jesus ensinou as mulheres, teve discípulas, as recebeu para que aprendessem lado a lado com os homens. Tabita, ou Dorcas, é chamada discípula. Isso mesmo, o feminino de discípulo, em Atos capítulo 9, versículo 36.
E daí eu concluo que tivessem o ensino e as atitudes de Jesus sido respeitados, as mulheres jamais teriam sido alijadas do processo educacional ou tido menos oportunidades que os homens, tampouco consideradas inferiores em qualquer medida. Vocês estão me acompanhando? Em terceiro lugar, tivessem o ensino e as atitudes de Jesus sido respeitados, as mulheres teriam participado perante os tribunais, em plena igualdade com os homens nos últimos 2000 anos. Para isso, eu penso que é suficiente nós analisarmos sucintamente o modo como Jesus lidou com a mulher flagrada em adultério. O texto é João, capítulo 8, versículos 1 a 11. O fato provavelmente foi forjado na noite anterior, porque os fariseus queriam levar Jesus a uma situação em que ele ou afrontaria o governador romano, autorizando uma execução, ou negando a lei de Moisés, proibindo a execução. Esta era a ideia. Vamos fazê-lo, vamos levá-lo a uma situação em que ele ou erra de um lado ou erra de outro. E para isso foi forjada uma situação de adultério, provavelmente na noite anterior. Vejam. E se percebe que o fato foi conduzido no sentido de levar a julgamento somente quem? Somente a mulher adúltera, né? Porque afinal, onde estava o homem adúltero com quem ela havia adulterado? Deixaram escapar? Se a intenção era cumprir a lei mosaica diz em Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. O homem deveria ser igualmente julgado, condenado e executado. Então, é claro que nós temos aqui um processo judicialiforme completamente tendencioso, né? Então, Jesus disse o seguinte no versículo 7. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, o quê? Seja o primeiro que lhe atire pedra. Veja que com isso, primeiro Jesus confirmou a lei. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. A lei está confirmada, a lei subsiste de pé naquele momento. Ao mesmo tempo em que Jesus desafiou os executores a agirem somente caso não pudessem ser acusados do mesmo pecado. A nossa tradução não nos deixa vislumbrar isso, mas o texto diz aquele que dentre vós estiver sem o pecado. O artigo definido ali é muito importante, porque o que Jesus está querendo dizer é, sim, a lei está confirmada. E aquele que não tiver cometido o pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra. É como se Jesus dissesse o seguinte: por que vocês acreditam que o mesmo crime, quando cometido pela mulher, deve ser mais severamente punido? Além disso, com tais palavras, Jesus evitou um julgamento por uma espécie de juiz sem rosto. Porque a expressão aquele que dentre vós reclama, aquele que dentre vós pede um homem individualizado, conhecido, com rosto e com nome, que ele se apresente. A expressão aquele que dentre vós repudia a ação de pessoas escondidas no anonimato de uma multidão.
Essa expressão, juízes sem rosto, surgiram na Colômbia, por ocasião do enfrentamento do narcotráfico. A corte colombiana estava, à época, muito assustada, no período de plena atividade de Pablo Escobar e aqueles cartéis de droga lá, que então criou-se a figura do juiz sem rosto. Os juízes, de fato, julgavam de máscara. Isso tem sido criticado porque, afinal de contas, como admitir sem ser julgado sem saber por quem? Pois bem, era o que estava para acontecer com aquela mulher. Vocês estão me entendendo isso, sim ou não? Ela estava para ser executada sem saber por quem. Eu lembro aos meus irmãos, a propósito desse tema, que no Brasil vigeu o crime de adultério até 16 anos atrás. Mas o crime tanto estava em desuso, como, na maioria dos casos, somente a mulher era processada. Em resumo, tivessem o ensino e as atitudes de Jesus sido respeitados, as mulheres jamais teriam sido discriminadas em julgamentos judiciais, inclusive. Em quarto lugar, tivessem o ensino e as atitudes de Jesus sido respeitados, as mulheres teriam participado das missões cristãs em plena igualdade com os homens nos últimos 2000 anos. E é claro que aqui eu preciso explicar um pouco mais. Há, nesse sentido, um relato notável em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, me acompanhe, por favor, faço questão que os meus irmãos leiam. Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, o texto diz assim, Lucas 8, versículos 1 a 3. Estão comigo? Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Notemos que Jesus viajava com um grupo misto. Isso é impactante. Nós estamos lendo um relato que nos revela um retrato de uma cena de 2000 anos atrás. Jesus viajava com um grupo misto de homens e mulheres que passava o grupo noites e dias de uma cidade a outra, de uma vila a outra. As mulheres mencionadas, que eram parte da equipe missionária, elas possuíam seus próprios recursos, elas administravam seus próprios recursos e elas serviam a Jesus com seus próprios recursos, enfrentando todas as possíveis acusações que seriam de se esperar, que seriam próprias da cultura da época. E João, o quarto evangelista, registra a propósito do testemunho da mulher samaritana que muitos samaritanos daquela cidade creram nele
em virtude do testemunho da mulher. Mas olha como a mulher samaritana deu testemunho legítimo, porque embora as pessoas tivessem se aproximado de Jesus por causa do testemunho dela, isso logo, logo se tornou desnecessário. E aí está a essência, a natureza mesma do testemunho cristão. De repente, aquele que testemunha se torna completamente irrelevante, porque o testemunho verdadeiro é aquele que aponta para o Senhor. E uma vez que as pessoas se voltam para o Senhor, o testemunhante perde relevância. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Se você for comigo de novo lá em João capítulo 4, você vai ver exatamente isso. Olha o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho dela, não é? Olha só o que nós temos agora no versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Não é mais da palavra por causa da palavra da mulher samaritana. E agora eles diziam à mulher o seguinte: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, meus irmãos, o testemunho cristão autêntico é exatamente este. É aquele que perde relevância, porque ele aponta somente para Jesus, e depois que Jesus é vislumbrado, tudo mais perde o sentido, as causas secundárias ficam desimportantes. Vocês me entenderam? E como é que foi o reflexo desse ensino e das atitudes de Jesus na igreja primitiva? O ensino de Jesus quanto ao conteúdo e à forma, como também suas atitudes para com as mulheres, claro que refletiram no modus operandi das igrejas e das famílias cristãs do primeiro século. As cartas apostólicas, elas são absolutamente revolucionárias numa época em que o pater familias romano exercia poderes quase ilimitados dentro de casa. Era como se em cada família da época houvesse um ministro Alexandre de Moraes. Um ministro Alexandre de Moraes para cada casa. Nesse contexto, olha a revolução das cartas apostólicas, preste atenção. Sobre o ato conjugal, Paulo escreveu assim: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Mas ele não para aí, ele diz: e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. No ato conjugal, a igualdade é plena. No caso de um crente ser abandonado pelo cônjuge descrente, o direito à liberdade em relação ao casamento é do homem e da mulher. Paulo escreveu em 1 Coríntios 7, versículo 15: se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Paulo escreveu também que aquele que decide cuidar somente das coisas do Senhor, que fique solteiro. Quer cuidar somente das coisas do Senhor. Então, fique solteiro. Por quê? Porque o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Paulo ainda disse que sim, a mulher deve estar sujeita ao marido e respeitar sua liderança, como a igreja está sujeita a Cristo, mas também que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Pedro, no mesmo sentido, afirmou que são exemplos as mulheres cristãs. Ele disse: as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Mas acrescenta que o homem deve tratar a mulher com dignidade, para que suas orações não fossem interrompidas. Na missão cristã e no culto a Deus, a igreja primitiva foi caracterizada pela participação plena das mulheres.
As cartas apostólicas pressupõem que elas cultuavam a Deus lado a lado com os homens. Por isso, há tantas exortações a homens e a mulheres. Devia ser maravilhoso. Chegou uma carta do apóstolo. A igreja está reunida para ouvir a leitura. Quem estava reunido? Discípulos e discípulas. E eu sei disso porque as exortações pressupõem que o grupo é misto. Eu sei disso também porque, não raro, há menção a mulheres nas saudações, como também saudações são enviadas a mulheres. É o caso de Romanos, capítulo 16. Há menção a Priscila, por exemplo, a Trifena e Trifosa. Em Atos capítulo 1, versículo 14, há mulheres reunidas com os homens nas reuniões do cenáculo. Nós estamos fazendo exposições de Atos e então os meus irmãos resgatam isso rapidamente. As mulheres certamente participaram daquelas assembleias e daquela assembleia específica que tratou da eleição, pasmem, inclusive, de um apóstolo, do substituto de Judas. Ademais, meus irmãos, muitas mulheres atuaram como diaconisas, como no caso de Febe, que é chamada literalmente embora a nossa tradução não nos deixe perceber com clareza, mas ela é chamada literalmente de diáconos em Cencreia. Diáconos na igreja de Cencreia. Muitas outras cooperaram com igrejas locais, a exemplo de Dorcas ou Tabita, e também com os missionários. As 4 filhas do diácono Filipe eram reconhecidas como profetisas na igreja de Cesareia. Isso está em Atos capítulo 21. Versículo 9. E pelo modo como Lucas escreve, Priscila teve participação mais efetiva no discipulado de Apolo do que o marido, Áquila. Sendo ambos, Priscila e Áquila, chamados por Paulo de meus cooperadores em Cristo Jesus. Na verdade, meus irmãos, as mulheres cristãs tiveram participação tão efetiva nas igrejas apostólicas que, pelo menos em Corinto e em Éfeso, Paulo precisou lembrá-las que deveriam labutar, sim, labutar, mas sujeitas à autoridade dos presbíteros. Isso aconteceu em pelo menos 2 lugares. Em Corinto e também em Éfeso. E eu sei disso por conta da exortação de Paulo a Timóteo em 1 de Timóteo capítulo 2, porque naquela ocasião Timóteo havia sido deixado pelo apóstolo em Éfeso. É como se Paulo dissesse assim: minhas irmãs, vocês trabalham maravilhosamente e devem fazê-lo. Devem fazê-lo intensamente, plenamente, sem nenhuma restrição. Só não esqueçam que existem valores cujas raízes estão na ordem da criação e da redenção que não devem ser menosprezados por vocês. E eu penso que é exatamente isto que Paulo quer dizer em textos como 1 Coríntios 11, a menção ao véu, em 1 Coríntios 14, em 1 de Timóteo capítulo 2, o que ele quer dizer é que o ministério da mulher, o serviço da mulher ao Senhor deve ocorrer em sujeição à autoridade masculina e que a mulher não deve exercer a autoridade que Deus reservou aos homens na igreja, assim como no lar. E, colocada essa questão, não há limite algum, porque mesmo isso não produz nenhum efeito limitador. Quero saber se vocês estão me acompanhando. Sim ou não? Então vamos a uma conclusão. À vista de tudo isso, a conclusão a que podemos chegar
é que as mulheres, não é que elas podem, é que elas têm que, é que elas devem buscar a mais íntima comunhão com o seu Senhor e o mais intenso engajamento no serviço dele. Eu lembro aos meus irmãos que quando o véu foi rasgado de alto a baixo, um novo e vivo caminho se nos abriu a todos, para que fôssemos todos, homens e mulheres, sacerdotes e sacerdotisas por meio de Jesus Cristo. A imprescindibilidade da participação das mulheres em nossa igreja e tradição é fortemente sentida. É uma herança, que é uma que é um privilégio nosso, é uma particularidade nossa. As nossas origens remontam a 15 de agosto de 1855, a data em que uma sala de escola dominical foi organizada por Dona Sara, o que faz de nós a única das denominações históricas a ter como marco inicial o trabalho de uma mulher. E não bastasse isso, nos primórdios dos trabalhos em Caruaru, nós nos encontramos fincados nos serviços de mulheres valiosíssimas como May Frost e como a dona Ida Kingston. Não custa lembrar que o nosso prédio foi construído onde estava construída uma casa antiga. A igreja já teve a oportunidade de se reunir nela, e aquela casa antiga foi comprada com esforços da dona Ida, então viúva do missionário pioneiro de Caruaru. Vocês estão me entendendo? Igreja de Caruaru, sim ou não? Pois é. Isso é parte de nossas raízes. Portanto, mulheres, por favor, continuem a servir a Deus. Sirvam a Deus, o seu bondoso Senhor, sabendo que se as mulheres foram ou têm sido alvo de violência, de discriminação, de sujeição impiedosa, o que de fato é verdade, isso, contudo, não se deve ao ensino do seu Senhor, nem às atitudes do seu Senhor. O Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, se equivoca absurdamente em ver Jesus como um profeta da linhagem de Maomé. Não há comunhão entre Jesus e Maomé. Jesus jamais poderia ser confundido com muçulmano. Saibam as minhas irmãs que se o mundo vos maltrata, é porque antes maltratou o seu Senhor. Então, sirvam a Deus e o amem com todas as forças e testemunhem dele. Em todo o tempo. Aproveito a ocasião para registrar a nossa gratidão a Deus por tantas mulheres que já labutaram entre nós. Por tantas que lideraram o movimento da sociedade feminina nos últimos 100 anos. E por tantas que são representadas por algumas das irmãs que fizeram parte desta história. E me parece que nós temos algumas irmãs aqui conosco. Me parece que
Sandra me deu uma lista. Eu não sei se essa lista está completa, mas eu gostaria de que ficasse de pé nesse momento as irmãs que já presidiram a UAF, a nossa UAF. Eu sei que Rosélia já presidiu. Por favor, Rosélia, fica de pé para que os irmãos que são mais novos conheçam você. Há alguém mais? A dona Lindinalva. Que maravilha. Que bom ver a minha irmã aqui conosco. Há alguém mais? Há alguém mais? Sim. Agora as que estão aqui na igreja. Eu gostaria que as irmãs ficassem de pé. A diaconisa Marlene, a diaconisa Joadete, a diaconisa Fátima, que preside a sociedade agora. Há alguém mais? Sandra? Sim, Sandra. Alguém mais? A irmã Marluce não presidiu a UAF em algum momento? Vânia presidiu? Vânia. Irmãs Rosélia, Vânia, Lindenalva, Marlene, Sandra, Joadete, Fátima. Vocês representam as mulheres todas que já labutaram entre nós, as quais nós temos uma dívida que nem podemos pagar. Louvado seja Deus pela vida das minhas irmãs.